Fala galera, Capitão Fernando Almirante Navarro para mais um Nerd Fiction. E hoje o quinto episódio da terceira temporada de Star Trek Strange New Worlds. Through the Lens of Time. Fica por aí. Muito bem, pessoal, voltamos eu e Fernando Afonso aqui para comentar pela primeira vez juntos Star Trek Strange New Worlds, terceira temporada. Fernando, seja bem-vindo de volta. Obrigado, chefe. Você também, você sumiu. Você ficou 2 semanas, eu fiquei 2 semanas, agora estamos juntos novamente. Perfeito. O Roosevelt vai assumir o nosso lugar. Vai, lá atrás. Tá lá no lugar de sempre, coitado, tá ali, ó, bonitinho. Tá. Bota uma foto dele aqui embaixo, assim, bonitinho, você consegue? Eu peguei uma foto do lançamento do Memórias Afetivas, mas eu queria uma foto mais ridícula dele, só que a minha preguiça de procurar é maior do que a minha vontade de zoar o Roosevelt. Então é normal. Tem muitas ridículas. Pode mandar. Então tá, Fê, você foi bem de férias, tudo bem com você? É normal, né? Então tá bom. Pessoal... Sabe que Star Trek na Europa é difícil. E eu não fui pra Alemanha, que lá é forte, porque Não, lá é forte. Portugal e França, 0. 0, 0, 0. Ai. Bem, seja como for, episódio 5, Through the Lens of Time. Vamos lá, dá uma geral sobre o episódio, sua opinião básica, sem spoilers. Olha, sinceramente, melhor episódio da temporada. Sinceramente, achei um ótimo episódio. Eu vou reclamar na parte de spoiler e bastante. Tá. Mas, de uma maneira geral... O episódio foi muito bem, ótimos efeitos especiais, teve seus momentos, tal. O Spock foi bem. Foi. O Spock tava super bem no episódio, tal. Eu gostei a atuação do Gumball e do Mabenga, estavam ótimas as atuações. Eu gostei praticamente de tudo desse episódio. Muito bem. Eu vou ser honesto, eu também gostei do episódio. Óbvio que o episódio foi bem amarrado, bem feito. Essa temporada até agora não tenho queixas efetivas. Se tivesse ocorrido tudo o que aconteceu até hoje, desde a primeira temporada, nós estaríamos elogiando e muito Strange New Worlds, que tá impecávelzinho, né? Pro padrão de Strange New Worlds tá ótimo, né? Mas eu tô preocupado com a história, viu, pessoal? Você acompanha a gente na hora dos spoilers, que eu estou um tanto quanto preocupado aonde a história de hoje irá levar tanto a Enterprise quanto o resto da Frota Estelar. Não sei, um negócio que eu achei estranho no final, mas seja como for, foi um bom episódio. Eu achei que o Gumball, né, o enfermeiro, fosse... Bem, eu não posso dar spoiler, eu não posso... Spoiler. Fica por aí que daqui a pouco a gente dá o spoiler. Ó, bom episódio, hein? Bom episódio, então assista. E antes de nós ligarmos o alerta de spoiler, deixa o seu like, deixa o seu comentário. E como é que faz o hype mesmo, Fê? Você vai só no celular, você consegue, ou tablet, né? Você aperta o curtir. Quando você curte, na parte dos comentários ele vai pro lado e tem a opção do hype. Aí você clica no hype. Muito legal, É bem muito legal. fácil. Se vocês puderem dar um hype aí, seria ótimo. Antes da gente ir pro spoiler falar desse episódio, você não estava aqui semana passada e eu queria saber o que você achou do Space Adventure Hours. Se você está no time homenagem ou no time insulto. Olha, eu vou ser honesto. Eu acho que o episódio, pro padrão dos escritores lá de Star Trek, deles, foi bem feito, entendeu? E não acredito que eles teriam a capacidade de serem tão sutis para sacanear o Roddenberry ou o Kirk da forma que eu acho que muita gente viu. Eu até poderia ter visto por aquela lente, tipo, putz... Através dessa lente do tempo? Através dessa lente do tempo do episódio de hoje, que os caras fizeram pura sacanagem com os caras. Mas como essa temporada tá razoavelmente bem delimitada e costurada, eu vou me dar ao luxo de achar que não teve a intenção de sacanear o próximo no episódio passado, entendeu? Você sabe que eu tava discutindo com o Paulo Tabon ao vivo outro dia? E, assim, eu concordo com muita coisa que o Paulo falou, principalmente quando ele reclamou do Gene Roddenberry deles. Sim, foi ridículo, né? O Gene era um ex-piloto de guerra. Não era o idiota. Ele era um ex-policial rodoviário. Ele jamais teria dado pitezinhos com armas e saído chorando. Então, eu entendo todo mundo que achou que aquilo foi um desrespeito ao Gene. Eu verdadeiramente entendo.
Mas muita gente me acusou de passar pano pro episódio. Mas, gente, eu achei o episódio divertido. Quando o episódio tá te dando uma premissa de, ó, tamo na zoeira, eu entro na zoeira. Eu entendo, isso aqui é uma zoeira, eu tô na zoeira. Então tá. Se coisas, por exemplo, esse episódio de hoje, eu vou ser muito mais crítico do que eu fui com o episódio da semana passada e muito mais drástico, porque esse episódio é sério. Isso aqui E não é um bem episódio de sério. zoeira, isso é um episódio sério. Então, num episódio sério, eu sou sério. Num episódio de comédia, eu sou zoeira. Entendeu? Eu também dei o entendeu? benefício da dúvida, pessoal. Agora, falar de passar pano, nós dois somos os caras que mais metemos o pau em Discovery e Star Trek Strange New Worlds. Sim. Acho que não passou um episódio sem uma crítica bem argumentada por nós. Então, eu tô apostando, ó, 5 episódios que eu, no meu caso, né, não vou falar mal no sentido. Tem falhas, lógico que tem falhas, mas estaria bom se fosse assim. Cara, é muito fácil saber se a gente é um canal que passa pano ou não. Você conseguiu fazer pré-estreia de Strange Worlds? Não, você não passou pano. Vamos lá. Nem vamos. lá. Então vai, olha. Então, antes de entrar no alerta de spoiler, dá o teu like. Não esqueça do seu like, isso é importante pra caramba pra nós. Se der pra compartilhar, melhor ainda. Alerta de spoiler. Muito bem, gente, na parte de spoilers, estamos livres aqui, falando, se você não assistiu agora é sua conta e risco, né? Não Sim. temos culpa. Muito bem, primeira coisa, o episódio começa dando bastante destaque pro novo enfermeiro, que tava bonitinho, e como algumas pessoas colocaram, tem aquele, como algumas pessoas colocaram, tem aquele famoso problema de Discovery, pessoas falando de sentimentos em corredores. Ah, sim. Mas você sabe uma coisa que me incomodou? Eu achei legal o personagem Gamble. Tá bom. Tanto é que eu achei gosto que... dele. Eu também. Eu achei que ele ia durar mais. Eu fiquei com uma dó dele. Também. Uma dó dele. Eu achei que ele ia durar mais, mas Mas o ator foi bem. Não, o ator mandou bem. Mandou O bem. ator mandou bem. Agora, o que me incomodou foi o uniforme branco colado no corpo, que me lembrou a 7 de 9 versão Mas enfermaria. É que ele tá usando exatamente o mesmo uniforme que colocaram na Chapel. Sim. E, gente, vocês podem falar o quanto vocês quiserem que a galera da Era Kurtzman são evoluídos. Aqui, tá? Eles colocaram uma roupa colada pra mostrar que ela é bonita. E eles têm uma atriz bonita. Talvez no homem não fique tão bom assim. Principalmente se ele não é um Henry Cavill. Exato. Né? Não, no Henry Cavill qualquer coisa fica bom. Agora, imagina nós dois usando aquele uniforme branco. Não, ia ficar horrível em mim. Ia ficar ridículo, horrível, cheio de minha saliências barriga. estranhas. Você viu uma foto do Momoa que ele tá meio barrigudinho? Sim, o Momoa é um Ele tá meio bebedor de barrigudinho, cerveja gigantesco, meu. Ele só fica em forma quando vai fazer Quando os vai filmes. fazer alguma coisa, porque no último filme que eu vi ele tava com uma Ele é barriguinha. vagabundo, aquele Nele cara também não- folgado. Nele também não ia ficar bom, não. Momoa só em forma, só se ele tivesse em forma. Mas como eles fizeram aquele uniforme pensando numa moça bonita, quando você... É que nem os uniformes da primeira temporada da nova geração. Se você colocar aquele treco que eles usavam no Frakes hoje, ia ser um show de horror. Você sabe quem falou isso? Você lembra? Eu não sei se falou pra você, mas o Richard Arnold, que era um consultor da nova geração, ele falou que aquele uniforme lá era complicado. Alguns atores ficavam fantásticos, e ele até falava os atores, Sim. e outros ele falava, meu, que coisa ridícula, show de horror, era o que ele usava, a palavra é horror show. Tanto que tanto o Frakes quanto o Dorn usavam uma roupa de músculo embaixo daquela roupa por causa que não dava. Não dava. Mas, gente, curiosidades de uniforme dos outros dias. Tudo bem, ok. Então tá, vamos para uma missão de terra. Aí a gente tem a primeira Aí você vai coisa. montar o Away Team. Vamos lá. Vamos lá. Quem vai para a missão? Bem, nós queremos o plot, quer que a Chapel seja A líder. encarregada, a líder. O problema é que a Chapel, sinceramente, eu nem achei que ela era alferes. Eu nunca achei que ela era uma alferes. Mas ok, vocês falaram pra mim que ela é alferes, eu vou aceitar. Então a Chapel é uma alferes. Logo você não pode ter nenhum tenente nesse away time, porque senão vai mandar já nela, porque senão ela já não pode estar na liderança. Só que vocês me colocaram a Uhura no away time. Vocês não entendem nada de coisa militar. A Uhura não é superior. uma alferes. A Uhura é uma alferes, mas ela também é uma oficial de ponte. Sim. Ela é superior. A oficial de comunicações da nave. Gente, entenda. Se você tem uma nave, você tem capitão, primeiro oficial, e aí você tem os outros oficiais. Oficial de ciências, engenheiro-chefe,
oficial de comunicações, médico-chefe. Esses são os chefes. Exato. Cada um é chefe. Ela é chefe da sua seção. Colocar a enfermeira dando ordem na chefe de comunicações da nave estelar, capitânia da frota estelar, é um absurdo. O chefe daquilo era o Uhura É e por não isso a que eu Chapel. falo da incompetência de quem escreve. Os caras nunca conviveram, nunca leram o manual técnico desse assunto, entendeu? Né? Não sabe o que é comando militar. Mas tudo bem, eles queriam a Chapel no comando, vou fingir que não vi, porque depois, quando desce Quando apertou a o Laan problema, e o E o Spock, Spock resolve. e eles começam a dar ordem, você tem até aquela discussãozinha do não, mas esse culpa é da coisa e ela. Então, o Spock é oficial de ciências da nave, né? Não, não dá. entende, né? Não dá. Mas ok, tudo bem. Vamos Ah, deixar montaram passar. o Away Team Vamos deixar lá. passar. Aí eles veem que na verdade as ruínas são enormes, vamos entrar lá dentro, desce Spock, desce Alan, que estão num A fé. fé. Afinal, esse Spock aí, né? Esse Spock é o Kirk do Esse é. atual momento. Esse Spock tem um DNAzinho de Shatner nele, né? Ele é o cara pegador do momento. Ele, ó. Eu já falei aqui com o Ru semana passada. O Ru é a próxima mira. Afinal, não se esqueça que o mesmo cara que escreveu o filme em 2009 é o chefe dessa galera, viu? Não vamos esquecer. Então vai, Mas, tá tudo certo. voltando, continuando, certo? Ok. Aí vem, explode o negócio. Coitado do Gumball, fiquei chateado. Que cena amedrontadora, ele sem olhos, né? Terror. Filme de terror. Filme de terror. Filme de terror. E Totalmente. outra, né? Tecnicamente, quase não é, novamente um zumbi. Então eles pegaram também, ele virou um zumbizão tomado pelo mal. E vou parar por aqui para não discutir ainda esse assunto. Agora, eles mandaram para uma missão extremamente perigosa o cinematografista, né? Não, o cinematografista, ok. Aliás, acho que eu falei errado. Como é que fala essa palavra? É. Cinematurgo? Cineasta. Cineasta. Obrigado. Cineasta. Vai, Cineasta. botaram, mas o cineasta tá lá na dele, pô. Entendeu? Ainda até que salvou o esquema lá com aquela... Sim, Aquela mas máquina porque lá. eles são bem burros. É. Porque que eles estavam no mesmo lugar em fases diferentes era um tanto quanto óbvio. Isso pra você que assistiu um monte de filme de Star Trek, Sim, eles mas estão eu em não fases tenho diferentes. culpa. Desculpa, eu não tenho culpa de ter assistido a série clássica, a nova geração, tudo que veio, Stargate, Babylon 5, Outer Limits, sei lá, eu não assisti é tanta novidade, coisa que tá, tudo desculpa, mas é óbvio. A sala era a mesma, com um detalhe ou outro. Eles estão fora de fase, é óbvio. Agora, essa E eu vou te comunicação falar que- aí é difícil. E a maneira com que eles conseguiram se Comunicar também não tem lógica. Não, a resolução foi bem simples. Ó, então, você tem um tablet, eu tenho uma pulseira. Você coloca no buraco, que obviamente foi feita pro tablet, e eu coloco a pulseira no buraco, obviamente feita pra pulseira. Porra, gente. Porra. Deus do céu. Jogando videogame tinha uns negócios mais complicados pra eu passar de fase. Não, tudo bem, vai, é um detalhe, vai. Falta um pouquinho de criatividade lá. Sabe, Mas teve a sabe Tecnobubble. Prodigy? Sabe Sim, Prodigy? sim. Sabe Prodigy? Prodigy soltou um joguinho que saiu entre a temporada, que eu até comentei aqui, que jogava tal, e que ligava as partes da temporada e tal. Então, em vários momentos, você é a Gwen e o Dal ao mesmo tempo, certo? Porque você controla os dois personagens ao mesmo tempo, e vocês saem de fase. E você precisa empurrar uma pedra pra Gwen conseguir passar o negócio. Isso acontece no jogo, escrito pela mesma galera. Você tá de brincadeira. É óbvio, mas ok. Sem problemas. Eu também acho sem que foi problemas. bem, tudo bem. Eles não. Eu tenho que lembrar que existem limites orçamentários e limites de tempo de uma série, então eu tenho que aceitar. O que me incomodou mais é o Corbin aparecer tanto aí, com tanta ênfase, e todo mundo já o conhecer bem, né? Eu gostaria até de comentar um pouquinho sobre o nosso amigo Corby, por causa que, como ele apareceu no episódio do Trelane e todo mundo só queria falar do Trelane, a gente não deu muita bola pro Corby, né? Primeira coisa, isso aqui. Vocês ficam falando que é a mesma linha, é o mesmo não universo. Dá pra ser. Não, é o mesmo universo, ok, então é o mesmo universo. Eu vou te falar, isso aqui é 2261. A Enterprise encontra ele como um robô daqui a 5 anos, 66. Ele envelheceu, hein? Sim. Ele envelheceu. E o que aconteceu com o sotaque irlandês dele? Porque eu não lembro na série clássica do Corby
falar, hey mate. Não, você sabe que eu achei que eles iam dar continuidade para essa história, deles acharem algo relacionado a alguns robôs, Ele sem dúvida algumas está IAs, né? procurando a imortalidade, Exato. né? Que aí eu falei, então eles vão ligar com o Corbin do nosso universo. Mas eu descobri realmente que ser transferido para um corpo robô te faz o cabelo ficar totalmente branco e velho e perder o sotaque. Eu acho interessante. Não, tudo Mas bem, não é o mesmo universo, você sabe disso. Ok, Tá, tudo mas bem. tudo bem, eu Mas eu vou gostei te do falar Corbin lá atuando. Esse Corby ser. Como é que o Spock falou? Não é que você é errado, você era. Displicente. Basicamente, isso não é o mínimo problema pra mim, porque se o cara na série clássica decidiu jogar o corpo dele fora pra virar um robô, é porque ele é meio burro mesmo. É que ele é meio irresponsável, sabe? Ou Ele é ganancioso, na verdade é ganância. Eu né? sinto irresponsabilidade, ele é irresponsável mesmo. Gente, desculpa. Muita gente morreu ali pela irresponsabilidade dele. Ganância, Tudo bem? ego. Mas ok. Vai lá. Continuamos no episódio, tá? Ok, achamos lá. Eu vou manter primeiro só na planeta, depois a gente vai pra nave, tá? Aí achamos, olha, a câmerazinha do menino descobre, ó, estamos em lugares diferentes, Sim. conseguimos nos encontrar juntando as coisas, e aí vai, o Spock se toca que eles estão também com momentos temporais complicados. Então, coisas que ainda não aconteceram, já tem resultados. Não lembrou um jogo do detetive? Lembra aquele jogo detetive? Clue? Clue. Não, assim, eu gostei bastante da hora que o Spock vê o machucado na mão dele. Sim, foi legal. E mais tarde ele se machuca. E aí eu fiquei meio bravo com uma coisa. Ele falou curioso. E não fascinante. Não fascinante. E isso foi, eu acho. Fascinante. Eu acho que foi a primeira vez que eu me toquei que esse Spock até agora não levantou a sobrancelhinha e falou fascinante. Exato. E quem falou fascinante foi a Laan. Aí que eu me lembrei, sabe do quê? Do filme do Han Solo. Que o Han Solo no filme não era o nome dele, deram pra ele. Que não era a arma dele, deram pra ele. Que a jaqueta dele, deram pra ele. Que Então, a nave quer dizer, dele deu pra a ele. expressão fascinante da Laan pra ele, talvez ele absorva ele pegou- a partir do próximo episódio. Ele pegou dela. Não é uma Pelo coisa amor dele. de Deus, né? Isso é uma coisa que me irrita. É igual a Lirpa lá. Mas isso é um problema, assim, nada vem dele. Ele não toca lirpa porque ele toca lirpa porque o outro deu pra ele. Ele não fala fácil, ele fala fascinante. Nada é do Spock. Todas as coisas que sempre foram marcas do Spock, que a gente sabe, o Spock tá numa situação tal, a câmera vem, ele levanta a sobrancelhinha. Ele era minimalista na atuação. Fascinante. O que o Nimoy fazia de uma maneira brilhante. Nada é do Spock. Tudo ele copiou. Ou melhor, o Spock não é uma pessoa original. O Spock é um grande copião. Por quê? Porque o Spock só é quem ele é porque ele teve uma grande irmã. Exato. Sabe? Esse é o problema desses caras. Eles não podem dar nada original para os personagens originais. Exato. Isso é terrível, né? Porque eu falei, ó. Eles estão mais. O subliminar é esse, né? O subliminar é esse. Falei no começo do vídeo na parte spoilers que eu gostei do episódio. O episódio é muito bom, o episódio é fantástico. Adoro o episódio, adorei o episódio, melhor episódio da temporada. Agora, mas que eu ia levantando descer a lenha no episódio, que esse é um episódio sério. Falei. Levantando o tapete, né? Você vê o quê? Uma sujeirinha lá da história, no sentido, será que estão fazendo de propósito para mudar a estrutura e a característica, para desmerecer o personagem que é icônico? Já aconteceu isso também com esse Kirk aí, pelo amor de Deus, eu não quero discutir esse Kirk. Esse Kirk não teve tanta chance. Esse Spock Nem tá tem, aí ele não deveria desde a ter. segunda temporada de Discovery. Esse Kirk ele não tá tendo chance É bom, ainda. ele vai ter uma série. Espera bem, nem vai ter, eles vão ser cancelados. Depois a gente conversa sobre Vamos isso. pra isso, vai. Quero ver Termina o se... episódio aí, vamos embora. Eu quero ver se semana que amanhã, porque isso tá indo no ar segunda, eu quero ver se amanhã a gente consegue um Frota Update pra discutir isso. Muito bem. Agora, aí vai o Spock deduz. Então, ó, quando eu e ele estavam aqui, eu e o Corby tava aqui, aquilo tava aberto. E tinha um caminho. Logo, o caminho existe. Se aquilo tava aberto e a gente tava fora de fase, quer dizer que no futuro o caminho tá lá, então o caminho tá aqui no passado também, tal e coisa. Aí, quando eles falam, então vamos lá, eles falam, então, apesar de eu ter falado isso, eu tenho um certo medo de então vai você. Sabe o que me lembra? Você lembra de um episódio chamado Espectro da Arma? Sim, Spectre of the Gun. Quando o Spock percebe que nada ali era real, ele fala, eu sei logicamente que esse lugar não é real, logo as balas não vão me fazer mal. E ele precisa, para os nossos humanos, que não tem a lógica que ele tem, fazer o mental para eles acreditarem também.
Se o Spock já deduziu logicamente que já estava lá, então ele sabe muito bem que tá lá. Não ia ser a Laan e a Chapel de mandados, ia ser ele passando, porque ele sabe, porque ele é o ser lógico que deduziu, e não os humanos. Entendeu o que eu quero dizer? Quem tinha que ter colocado o pezinho ali É era o Spock. Mas eu vou te falar uma coisa, é muito burro você colocar o pé ali. Sabe por quê? Porque você agacha e faz E assim bota a com a mãozinha. mão pra ver se tá lá. Eu pensei isso É também. isso que você faz, assim, ó, com a Eu mãozinha. pensei isso, bota a mão, joga alguma coisa. Sabe a menina que caiu do vulcão? Deus do céu, família, terrível aconteceu. Sabe a menina que caiu do vulcão? Sabe como é que você sai pra não cair numa trilha? Você vai de bunda. Se você tá num lugar perigoso, que você sabe que é perigoso, o pé esquerdo sabe o que é? Você agacha e vai de engatinhando ou vai de bunda, por causa que com o de 4 você vai sentindo o que é mais seguro pra você colocar. Porque quando você coloca o pé, você coloca peso. Quando você agacha e vai de... Gente, eu faço trilha. Você vai coisa. Aí você fala, mas não é elegante. Mas essa que é a realidade. Se você não tá seguro, você agacha. Ok, resolvemos, saímos, legal. Voltamos pra nave. Assim que eles conseguiram, né? Assim que eles conseguiram, assim que explodiu a granada na cara do outro, eles conseguiram sair e não sei por que voltaram lá pra dentro, porque são uma zanta, que se eles conseguiram transportar o cara, devia todo mundo ter fugido porque o lugar é perigoso. Você tem que voltar com um monte de gente armada e scanner, mas ok. Pensaram nisso, mas ninguém fez, né? Não, por quê? Porque eles queriam tirar o menino da situação pra trazer atenção lá, mas eles não queriam tirar os personagens. Então o que eles fizeram? Eles fizeram todo mundo ignorar o óbvio da segurança. O óbvio. Mas ok. O episódio mesmo comenta isso, e às vezes a gente tem que perdoar esse tipo de coisa, porque se os personagens realmente fossem coisa, não tinha série. E isso vale pra todos, né? Então a gente descobre que, na verdade, o menino morreu. E ele foi tomado por um alienígena incorpóreo. E aí eu tenho certeza que algumas pessoas estão falando assim: que criatividade. Nunca vi um episódio disso em Star Trek. Por quê? Não é como se isso tivesse acontecido na nova geração, com seres incorpóreos tomando o Data, a Troy, certo? E o O'Brien. Conundrum. Não é como se isso tivesse acontecido em Voyager, com a galera tomando os corpos deles. Não é como se tivesse acontecido em Enterprise, que os seres incorpóreos estavam enganando eles. Não é como se em Star Trek V não tivesse um ser incorpóreo preso tentando pegar. E olha que eu nem vou falar de Babylon 5 e Stargate, que já fizeram isso 400 vezes. Mas vocês perceberam uma coisinha? No episódio anterior, 2 anteriores, o Pike ajoelha, tá? Aos pés lá da Batel e reza pedindo ao Criador, indicando Jesus. Então você tá achando que o demônio tomou o corpo dela? Mas foi isso que eles falaram. Aí quando a Batel vai conversar com uma benga, ela fala, não me venha com religião. Perceba, tem um trecho lá. E aí ele fala, não é religião. Aí ele fala, discute a situação e ela se encontra com o Gamble. Quando ela se encontra com o Gabe, aquela história do mal dos dois lados é aflorado. E eles têm aquela luta, tal, tudo certo. Tecnicamente, no final do episódio, quando você vê a Pélia falando, perceba que ela deixou muito claro, o mal instaurado, eu senti como se fosse o demônio. Então, o que eles estão fazendo e brincando com a história? Eles colocaram o demônio na história, para ir contrabalançar o quê? O Pike que estava rezando para o Criador. E o pior, se você olhar o pior, você viu o finalzinho do episódio. O demônio não foi embora. Ele incorporou, ele entrou na Enterprise. Eu vi. Então a Enterprise agora transporta um alien, entendeu? Que eles vão chamar de demônio nos próximos episódios. E isso daí é um baita de um ET, no caso, né? Ou uma entidade extraterrestre extremamente perigosa que eles vão levar para a Federação. O Heitor, no canal dele, lá na tela, ele comparou muito desse episódio com aquele cara que você gosta dos deuses eram astronautas. Eric Von Däniken, ele falou muito de Von Damme no episódio dele. Mas também lembra Babylon 5, a luta do bem contra o mal. Mas aqui. Babylon 5 teve isso. Teve. Independente disso, dois comentários. Primeiro, eu não suporto a Pélia. Eu não suporto ela, mas eu gostei dela nesse episódio porque ela estava exagerando porque estavam filmando ela. Sim. Tanto que no final ela deixa isso bem claro. Quer que eu fale de novo? Você quer um close pra eu fazer de novo? Pra deixar claro que ela estava falando aquelas coisas. Agora eu também tenho uma outra coisa. Porque eu assisto em inglês e eu tenho o costume de não assistir legendado porque eu gosto de treinar o meu inglês. Eu não consigo entender o que ela fala.
É impossível. Aí você põe a legenda, entender. né? Eu Porque- tenho que botar a legenda pra entender, porque. E não é que a Carol Kane fala desse jeito, que eu já vi ela em outras coisas. Ela deve tem uma fazer de propósito. ela tem uma voz irritante, mas ela tá criando um sotaque diferente ali pro pai. Parabéns, mas não dá pra entender o que ela fala. Não dá pra entender o que ela Você fala. não é nativo americano, amigo. Então, eu também... Eu falo muito Não, bem você inglês. fala muito bem, traduz muito bem. Gente, ele é top pra caramba. Mas tem coisa que é difícil mesmo. Eu assisto em inglês com legenda em português, pô. Gente, ela falou um dibidibis, mas não deu pra entender porque... Né? Mas ok, tranquilo, beleza. Agora, o que você acha voltando ao que disso? você Luta falou. de bem contra o Olha, mal. aquela história, primeiro, a hora que o pai que ajoelha e reza. Eu achei muito interessante de antes dele rezar e ajoelhar lá no primeiro episódio, ele olhou pra cima e falou com o pai dele, do tipo, você deve estar rindo da minha cara, alguma coisa assim, daquele tipo de... O que eu acho que eles passaram? O pai era religioso, o pai devia ser cristão, certo? E ele talvez não fosse... sabe quando você é criado numa religião, mas você não é seguidor da religião? Aí ele olha e fala, tipo, meu pai deve estar rindo, você tinha... Ah, ok, mas ele se rende, eu senti ajoelha... Exatamente, ele se rende às crenças Fala, do pai. Eu achei cheguei no meu interessante. limite. É. Porque quando ele fala pai, eu não acho que ele tá falando com Deus naquele primeiro momento. Ele tá falando do pai dele. Ok, mas no Ali. segundo momento... Ah, não, rezar. Ele tava rezando Pai Nosso, não tem o que falar. Exato. Ele tava rezando Pai Nosso. Tá rezando é cristão. Tudo bem. Nesse caso, né? Fala a verdade, não foi a interpretação que eu dei. A interpretação que eu dei é que o Gorn, que tá dentro dela mesmo, é que tava... Tinha um inimigo anterior com aquela raça. Eu também pensei Essa foi a exatamente minha isso. O interpretação. Gorn já conhece essa raça, essa espécie há muito tempo, já entraram em conflito há muito tempo e eles se odeiam há muito tempo. Tanto é que eles se reconhecem, até os dois se reconhecem. Mas Agora, eles não eles deviam deram... ter deixado no buffer, né? Desculpa. deixar no buffer é Era pra ter sacanagem. feito a mesma coisa que eles fizeram várias vezes na série clássica com esses caras incorpóreos. Joga no espaço. Joga no espaço. Lembra o que eles fizeram no... Ai... Ah, eu sei qual que você quer Wolf falar. in the Fold. Wolf the Fold. O que eles fizeram com o... Transporta com pro meio do nada. Com o Jack Stripador. Manda pro espaço, cara. Manda pro espaço. Eu achei que tinha sido mandado pro espaço. Aí quando eu vejo ele no computador, eu falei, não é possível. Que burrice. Aí a não ser que... vai ver que vai ser agora que o Scott vai aprender a mandar pro espaço. Porque na série clássica ele manda pro espaço. Agora Pode ele vai ser. entender por que você não deixa no Agora, computador. você acha que vai se manifestar já no próximo? Talvez não. Eu acho que não também. Deve eu acho que vai começar a dar eu acho encrenca lá no computador. Esse negócio da Batel, eu acho que é o treco da temporada. Porque eles sempre deixam... Porque eles sempre botam alguma coisa pra ser o problema da temporada, a ameaça da temporada. Eles gostam de fazer isso. E olha, eu pessoalmente... Não tenho problema nenhum com isso, porque eu acho que eles estão seguindo uma linha bem Deep Space Nine. Os episódios têm ligação entre eles, mas são seriados. são serializados, mas com ligações. Então eu gosto quando a série é assim. Então eu não tenho problema disso, apesar que eu vou te falar que a história da Batel já tá me enchendo Já encheu o saco, né? Mas de qualquer maneira, eu tô achando, existe a possibilidade, isso é achismo meu, que talvez eles resolvam a questão com os Gorns nesse arco aí. Da Batel e a Federação, a frota, de alguma maneira, de reconhecer quem são esses inimigos do mal, aí, entre aspas, resolver o problema e isso ser passado, provavelmente por uma inconsciência ou consciência coletiva, para os Gorns e a gente não virar tão inimigo deles assim. Não sei. Olha, muita gente está apostando que ela vai ser a mãe do Gorn mais humano que vai enfrentar o Capitão Kirk em Arena. O que eu vou te falar que também está muito perto. Tá muito perto, Quer dizer não que dá aquele tempo. Gorn tem 5 anos. E não vamos esquecer que em Enterprise nós já vimos o mesmo Gorn de Arena lá 100 anos atrás, mas como os escritores não viram Enterprise, né, não dá pra achar que o eles Gorn, saberiam a última isso. vez que eu ouvi, estava na casa do Shatner, né? Ele tava jogando Que tá videogame. criando um novo livro, um novo documentário com os fãs. Você percebeu isso hoje ou não? Não, Eu até mandei mensagem pra ele. Depois. Então, Aí, né, tudo bem? Agora, tem uma outra coisa que eu ia... quando eu tava vindo pra cá, veio um alerta do Google, né, sabe, matérias que você pode achar interessante. Aí um cara lá nos Estados Unidos falando que Strange Worlds acaba de jogar uma luz dos grandes mistérios da nova geração. Vamos olhar o que esse louco tá pensando. Qual é o mistério? Ele falou que aqueles alienígenas presos em corpóreos vão ser os alienígenas que são os bichinhos que tomam corpo em conspiração da primeira temporada da nova geração. Tal. Gente, chega. Tem nada a ver. Chega. Primeira coisa, eu já escutei esses alienígenas de conspiração na terceira, que seriam os caras da segunda temporada de Picard. Já escutei que seria o pessoal que fez o Burn em Discovery.
Eles não assistiram. Para de achar, é que nem... Agora, talvez tenha relação com Babylon 5, hein, meu? Eu até acho que eles não assistiram Você acha Babylon que era 5. as trevas e os Vorlons lá. Exato. Tá bom. Exatamente. Você andou assistindo Babylon 5 esses dias? Que é a terceira vez que você fala isso? Pô, eu acho, cara. Eu tô achando que eles chuparam a ideia. Falando nisso, eu e o Zulu gravamos um review da primeira parte da terceira temporada de Babylon 5 e está na hora da gente fazer alguns episódios de Babylon 5 que eu acho que você ia curtir fazer. Vamos? Vou fazer, vou colocar vamos. aqui na agenda. Mas, gente, material de arquivo, depois que Strange Worlds terminar, tá? Agora o momento da prioridade do canal é Strange New Worlds. Bem, vamos fechar esse episódio? Deus queira. Resumindo, infelizmente, o enfermeiro morre. Infelizmente. Mas foi bonito e desculpa. De novo a Pélia estava certo. Joseph, o menino já estava morto. O menino já estava morto, Joseph. Mas mostrou uma humanidade muito legal no Mabenga. Eles exploraram muito bem o Mabenga. O Mabenga, você não acha ele um ator meio exagerado, assim, quando ele vai demonstrar os sentimentos dele? Eu acho que ele exagera um pouco. Eu acho que, pra mim, assim, aquela sensibilidade de descrença, sensação de descrença dá uma incomodada. Eu falo, pô, Mabenga, não exagera. É o jeito dele, entendeu? Você tem que lembrar que inglês não é a primeira língua do ator. É. Tá? Então, talvez o que você tá achando da interpretação dele, na verdade, seja porque inglês não é a primeira língua dele, então às vezes acaba saindo. Porque ele fala português. Porque ele fala português, ele é da África e tem vários países da África que foram colonizados por Portugal. Então, quando você tem uma pessoa que não fala inglês originalmente e tá tentando dar entregar numa língua que não é a sua, às vezes pode ser isso, porque eu não acho ele um mau ator. Não falei que ele é um mau ator. Eu falei que às vezes ele pega forte, boas. assim, é meio Shatner em alguns momentos. Às vezes ele é um ator de teatro. Shatner talvez seja isso. O Shatner não é um mau ator, o Shatner é um ator de teatro. Exato, exatamente. Né? E atores de teatro nem sempre traduzem bem pra tela. Eu acho que talvez seja isso. Bem, traduzem fantasticamente, que nem o Patrick. O Patrick é um ator de teatro e ele é... mas o Patrick Stewart é um caso à parte, né, meu? É isso, deu, Luiz, pelo amor de Deus. Chega, né? Pessoal, se você chegou até aqui, a palavra-chave, só pra falar, cheguei até o final. Fascinante. Então, deixa a palavra-chave, seu comentário fascinante. E aquele pessoal que eu vou fazer a questão de dar os nomes no próximo episódio nosso, que sempre comenta 2, 3, 4 vezes. Muito obrigado por vocês, pelos comentários. Nós lemos todos os comentários, perceba, damos o like, pode reparar. Do like, e respondemos alguns. Você responde todos. Eu já respondo alguns, não dá para responder todos, mas... E os que me criticam, eu finjo que não li. Brincadeira, eu leio e ó, eu curto... Sabe, se você vê que tem um comentário no seu, sou eu, porque eu curto todos os comentários para saber se eu já li. Então, por mais que esteja falando mal de mim, eu curti o seu comentário. Eu também faço a mesma coisa. Eu vou curtindo para ver que eu já li. Saber qual que eu já li. Eu também. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Nos encontraremos no próximo episódio. Tchau, tchau. Você ficou umas 2 semanas fora do ar. Não, tudo bem. Você também. Sim, mas eu voltei. Você sabe que eu deixei tanta coisa pré-programada que nem deu pra ver direito. Depois você põe no final esse comentário. Bem, o pessoal acha que o negócio lá de qual episódio apresentar Star Trek foi feito agora. Sim, eu vi. Voltou, eu vi. O Luiz voltou. Se eles querem saber, é só olhar meu cabelo. Porque você tem ideia. O cabelo e a barba, pra saber quanto tempo foi feito as coisas. Deixa a pessoa um pouco esquecida. E se eu for tratado desse jeito, eu vou continuar esquecendo. Eles não podem parar, né? Eles não conseguem parar. Então vai, puta que pariu, vai. Deixa eu me arrumar aqui. Deixa eu limpar o nariz. Passei a manhã inteira trabalhando. Sabe aquele dia que você fala, podia ter ficado nem sem fazer nada, que não rendeu bosta nenhuma? Through the Lens of Time. Eu ia cortar o cabelo do William hoje, porque a Bianca cortou o cabelo dele, tá parecendo o cabelo da minha avó. Tá tipo grande aqui do lado, curto assim, tá parecendo o cabelo da minha avó. Ele tá parecendo o Larry. Aí eu ia levar ele hoje de manhã. Não, porque o cabelo dele não é escorrido, é enrolado, né? Aí eu ia levar ele pra cortar o cabelo de manhã, né? Só que a Bianca tá em casa. E se ela tá em casa, ele não me obedece. Aí fudeu. Aí ele não quer sair da cama, aí isso, e grita, e xinga, isso, aquilo, outro. Eu cheguei, então foda-se, você fica aí com ela e eu fui fazer outras coisas. Ao contrário, minhas crianças me obedecem. Eu tenho certeza que você é o que mais manda naquela casa. Não, isso é o quarto isso na linha de mandar. Isso não. Mas as crianças obedecem, porra.
Eu Ele não tem mais um cachorro. Senão tinha alguém pra mandar. Vocês sabem, eu nem consigo mentir mais. Vai. Vai, vambora.